Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos que é sintonizada no canal 6 da Claro e NET TV, também no YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. No Comunidade em Pauta de hoje, nós vamos saber um pouco mais de tecnologia e para isso convidamos o Rogério Rigon. Ele, que é especialista em comunicação em rede, integrante da Viu Internet. Rogério, primeiramente, agradecimentos pela aceitação do convite em participar mais uma vez do Comunidade em Pauta. Um novo chip que transfere todo o tráfego da internet em apenas um segundo já é realidade. O que é isto? Como é que essa história vai chegar para nós? Como é que esta tecnologia está evoluindo tão rápido? Muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro. Boa noite aos telespectadores da TV Nativos. A situação desse chip, né, é com muita alegria que eu falo sobre essa tecnologia, né? Na realidade, para falar um pouco sobre essa tecnologia, eu queria só tocar um pouquinho na tecnologia de 5G. Vamos lá. Então vamos lá. O 5G, ele que ainda vai chegar em 2028, né, Sandro? Nós havíamos conversado sobre isso no outro programa. Ele vai trazer ao cliente da operadora 1 gigabit. Tem uns que vão navegar 1.2 gigabit. Só para nós termos uma ideia, né? Hoje nós temos, nos contratos da Viu, nós temos contratos até de 640 mega. E o que acontece? 640 mega é bem abaixo de 1 gigabit, que é 1000 mega. Então o 5G ele promete até 1.200 mega, 1.100 mega de conexão. Então as pessoas já estão falando em holograma no 5G, né? Já estão falando em mudança do mundo. Ok. Agora só segurando um pouco isso, né? Vamos falar sobre essa tecnologia fotônica. A tecnologia fotônica, né, com esse chip fotônico, o que ele traz? Por que ele fala essa internet tão rápida? Porque ele não tem mais na sua definição a optoeletrônica. O que é a optoeletrônica? Eu tenho os equipamentos herdados da eletrônica, que são aqueles cabinhos de rede, são eletrônicos, né? E nós temos a fibra óptica, que ela é uma tecnologia fotônica, é luz. Então, esta conversão se chama optoeletrônica. Nessa situação desse chip, o que ocorre? Esse chip ele não tem mais essa optoeletrônica. Ele trabalha em luz, ele trabalha com fótons. Tá? Então, o que acontece? Pasmem agora com essa situação. Ao invés do nosso 5G, que ainda vai chegar em 2028, essa tecnologia preeminente, ela vai trazer um petabit. O que é um petabit? Nós temos 1000 gigabit é 1 terabit. 1000 gigabit é 1 terabit. 1000 terabit é um petabit. Então esse petabit nós vamos receber através de luz fotônica, de tecnologia fotônica. Então é isso que ele está propondo. Por isso que ele fala na situação de uma tecnologia muito mais avançada, porque de fato é muito superior. E a partir de quando você acredita que essa tecnologia estará disponível? Então, eu acredito que nos próximos... É que tem toda a situação do mercado, né, Sandro? Os interesses do mercadológico. Interesse do mercado, Mas eu acredito que essa tecnologia, em 10 anos, ela vai modificar o mundo da forma que nós acreditamos. Por quê? Eu fico pensando assim, né? Você, telespectador, pode acompanhar o raciocínio. Imagina, se você tem hoje no seu celular 1 gigabit, né, 1000 mega de conexão fluindo, de download, de upload, até a nossa transmissão do canal, ela funcionaria bem melhor. Agora, imaginemos se nós tivermos 1 terabit, nem precisa falar um petabit, 1 terabit, que são 1000 giga, 1000 gigabit. Disponível para cada casa de cada usuário, 1 terabit. Isso não mudaria o mundo? Nós não iríamos entregar no canal, nós não iríamos nem falar mais em 4K, nós iríamos falar em 8K, 16K, 32K, os filmes mais imersivos, né?
por conta nem diria mais nem banda larga, é por conta desse acesso ilimitado de internet. Agora, na questão da velocidade da internet, é isso que nós estamos conversando aqui com o Rogério Rigon. Cada vez nós queremos mais velocidade. Nós tínhamos lá, há alguns anos, questão da internet de escada, que era muito difícil. Você, para assistir um vídeo ou baixar algum arquivo, levava um tempo muito grande. Essa velocidade ela foi aumentando e os tempos de download, principalmente, diminuindo. Agora, para o telespectador que é totalmente leigo, ele ouve falar em download, em upload, o que é isso? O que é a velocidade? Como é que se dá toda essa estrutura para que nós tenhamos um acesso no nosso telefone celular, no nosso smartphone ou nos nossos computadores? Na realidade, essa pergunta que tu colocou, às vezes até é difícil de tu explicar, né? Agora, para uma pessoa leiga, que ela deseja entender essa tecnologia, o ápice dessa tecnologia, eu diria assim, né? Nós falamos no último programa sobre Li-Fi, Light Fidelity, que é uma outra tecnologia baseada em wireless, que ela usa a luz, né? Luz de LED da casa normal, ela iria emanar internet. Então, falando no futuro, né? O usuário ele poderia fazer uma transmissão de um filme, por exemplo, um casamento que você filmou, que você tem no seu celular, quero passar para você, tá? Eu tenho uma filmagem que quero passar para você. Nós passaríamos em segundos. Coisa que agora, se eu tenho uma filmagem de 2 horas, assim, eu não conseguiria passar para você. Sim. Mas aí, via essas tecnologias novas, ali nós teríamos Li-Fi no celular, Light Fidelity, que é a tecnologia fotônica, eu passaria para você, como tudo vai estar em velocidade de luz, com chips fotônicos, né? Eu passaria em segundos para você. Uma filmagem de 2, 3, 4 horas. Que hoje, para você baixar alguma coisa que tem esse tamanho, né? Você já demora bastante tempo se não estiver numa rede cabeada. Perfeito. Essa questão do baixar, que é o download, Exato. Né? Hoje, com a tecnologia que nós temos, que é a tecnologia que a Viu Internet, por exemplo, fornece a todos os seus clientes, nós temos determinadas velocidades que você citou há pouco. E esta velocidade, ela permite que esses downloads, a chegada do material que você quer consumir, leva um tempo X. Com a mudança que você citou há pouco do 5G, esta velocidade ela já vai ser muito maior e o tempo de espera vai ser menor. Como é que se dá isso? Como é que se faz o download? Como é que ele sai de um local e vai para o outro? Porque, na realidade, é uma viagem muito interessante você ter um documento, você ter um vídeo no seu celular e, de repente, ele está no meu celular em outra parte do mundo. Como é que se dá essa troca de dados? É bem legal. É bem legal isso. Vou te responder falando das linhas telefônicas. Por exemplo, você liga para São Paulo hoje, tá? Apenas uma ligação, daí eu chego na situação do download. Às vezes, você deve observar que na rua tem aquelas torres enormes, né? Que elas se chamam torres de enlace de rádios. Então, o que acontece? Quando eu faço a ligação para São Paulo, essa ligação vai passando em segundos, né? De enlace a enlace. Se até 120 quilômetros eu não tiver uma torre de enlace, ela é jogada para o satélite, que ele vai procurar a próxima torre, vai continuar o enlace até chegar em São Paulo. Então, você ouve aqueles 3 toquezinhos, 4 toquezinhos, né? Está fazendo todo esse percurso. Na situação da internet, do download, claro que às vezes tu está lá do outro lado do mundo, né? Então, esse download é mais fantástico ainda. Você, quando acessa o download, às vezes você está recebendo a fibra que está vindo lá do fundo do mar, atravessando o continente, que ele chega num provedor ali em São Paulo e depois vai para um outro provedor em Porto Alegre, até chegar, por exemplo, no nosso provedor, que é a Viu, aqui, e distribuir para a sua região, no caso daqueles que são conectados à Viu. Agora, se eu tenho uma internet de 640 MB de conexão, vamos lá, pegar 2 GB
2 GB de material, seja ele qual for, tá? Aí eu vou demorar, em média, eu demoro ali uns 5 minutos, né, para baixar esse material. Eu tenho ali um celular com 5G pegando 1.2 GB, eu vou reduzir, né, para mais uns 3 minutos, vamos lá. Agora, se eu tenho essa tecnologia fotônica, é segundos, a gente não fala mais em minutos, a gente fala em segundos. Então aí já dá para ver a diferença em proporção de tecnologia, né? A nossa ansiedade, com certeza, vai diminuir muito. Aí, Sandro, eu tenho umas questões, eu não sei se ela vai diminuir ou se ela vai aumentar, porque a gente né? vai querer mais coisas ainda, né? Porque o ser humano, assim, no momento que tu conhece alguma coisa, sempre quer uma coisa nova. Eu tenho desejo de vivenciar isso, Sandro, mas eu não consigo imaginar até onde isso irá. Né? Já na situação de muitas tecnologias imersivas, né? De 3D, de hologramas, enfim, né? Várias tecnologias imersivas que o mercado está se direcionando, até a situação de pessoas trabalharem dentro da internet com um ID. Né? Você vai contratar uma pessoa, vai contratar um ID, que vai ser uma identidade tecnológica da pessoa, para ela trabalhar um determinado horário dentro da internet. Então, sabe, são coisas que eu acho que não tem como a gente conseguir mensurar tudo que pode acontecer com mais velocidade, né? Agora, Rogério, uma questão que eu acho interessante, tem muitas tecnologias que elas começaram a surgir, falaram que seriam revolucionárias, mas elas não avançaram, né? Nós podemos citar alguns tipos de telefones, alguns aparelhos, gadgets, enfim, que foram prometidos como uma grande revolução, inclusive a televisão digital, que diziam que ia revolucionar o mundo, e não foi o que aconteceu, apenas melhorou um pouco a imagem da televisão. Por que isso acontece muitas vezes? Eu acho que essa situação vai de encontro com as descobertas. Hoje, nós estamos tendo um avanço de descobertas muito maior do que era no passado. Né? No passado, até se nós analisarmos aí da descoberta da telefonia até onde ela chegou, né? Antigamente, quando você fazia uma ligação, ia para telefonista, não sei se os telespectadores, alguém vivenciou isso, né? A telefonista atendia e quando tirava do plug de um canal, ligava no plug do outro e ligava para a pessoa perguntando se ela queria atender, né? Aquele cidadão na outra ponta. Há pouco tempo atrás a gente já tinha as fichas que você colocava no orelhão, né? E contava as fichas caindo e assim sucessivamente. Mas o que eu vejo? Eu vejo que tem muitas tecnologias que vão se descobrindo a partir de outras. Por exemplo, né? Nós não recebemos ainda a 5ª geração de telefones. Já se fala em 6ª e 7ª geração. Isso só falando de radiofrequência. E, em paralelo, nós estamos comentando aqui sobre tecnologia fotônica, né, que é tecnologia à base de luz, né, que hoje a fibra óptica é o que nós temos mais rápido no mundo, é uma tecnologia à base de luz fotônica. Então, a gente está falando de tudo trabalhar na luz. Então, o que ocorre? Quando essas tecnologias em paralelo elas vão se desenvolvendo, o mercado acaba optando pelo que é mais barato e o que é mais fácil de ser comercializado. Infelizmente, isso é uma coisa que se pensa, né? Quanto eu uma empresa, um investidor, pensar quanto eu vou gastar, né, investir e quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento. Daí, algumas tecnologias vão fluir, outras não. Né? Como um exemplo, o próprio tablet. Logo quando o tablet surgiu, né, ele surgiu com uma proposta. É verdade. E chegou um momento que tu começou a ter notebooks menores, mais leves, né, e celulares um pouco maiores. Aí o tablet ficou aonde, né? Então, ele ficou um pouco sem sentido por um determinado tempo, né? Até agora ele está começando a criar força, com novos processadores, mais tecnologia, então é isso que acaba ocorrendo. Há um exemplo também na questão do áudio, quando foi lançado o CD, apareceu também o MD, que era um aparelhinho pequeno que as rádios usavam e que havia a possibilidade de lá deixar muitos dados. Mas logo depois surgiu o MP3, né? Que abafou o mini disc, que era na época uma tecnologia revolucionária, mas que não teve
uma vida ali de 2, 3 anos já se consumiu. Esse é Lembra, um exemplo também. Né? lembra do Zip Drive? Exatamente. O Zip Drive, que parecia um disquete, né? O telespectador, que de repente eu acho dos anos aí 90, aí já vai ter trabalhado com isso, ele tinha um Zip Drive de 100 MB, de 250 MB, né? Que rapidinho ele foi substituído, porque tem a situação, quando apareceu o MP3, começou a aparecer as pendrives. Exato. E elas substituíram a tecnologia do Zip. Agora, ainda em relação à questão de velocidades, a questão de 4G e 5G. Hoje todo mundo está esperando o 5G, aquela vontade do 5G, só se fala no 5G. Porto Alegre já temos uma área que é coberta por essa tecnologia. As pessoas vão hoje na loja, no seu magazine, vão comprar um telefone. Eu quero o telefone que eu possa ter o 5G. Né? Fala-se numa grande revolução. Será uma grande revolução o 5G? Ou os problemas estruturais que o país tem poderão fazer com que esta revolução ela não aconteça de uma forma como foi pensada e como era a expectativa nossa? Então, eu acho que a gente não deve criar tanta expectativa. Agora, o fato é que realmente a tecnologia vai fazer com que tudo melhore. Por exemplo, tá? Os telefones, eles vão vir com essa tecnologia embarcada de quinta geração, de 5G. Vão trabalhar numa frequência mais alta. Quando foi feito a situação da busca pelas operadoras pelo 5G, na realidade são 4 frequências. 2 frequências mais baixas e 2 frequências mais altas do 5G, que é onde todos queriam essas frequências no leilão. Né? Mas o que ocorre? As antenas de 4G, quando tem muitas operadoras que oferecem 4,5G, né? Por quê? Porque essas antenas de 4G, elas funcionam muito melhor em aparelhos de 5G. Você não tem toda a performance de 1 GB por segundo, mas vai ter uma performance muito melhor do que o 4G. Então, o que acontece? Nós vamos acabar trabalhando, mesclando essas 2 tecnologias, porque não vão existir antenas suficientes para que todos trabalhem nessa frequência limpa, como falam, é a frequência 5G, não vão ter todos trabalhando nessa frequência, porém, os que tiverem aparelhos com 5G vão trabalhar na frequência essa de 4G numa situação bem melhor. Então, vai ocorrer uma evolução, entretanto, esta de 5G lá para 2028 que nós queremos, ela vai ficar rodando como 4G durante muito tempo por conta de investimentos de antenas. Imaginem só, as antenas de 5G, elas precisam de um espaço menor entre elas para poder trocar dados, porque elas têm um volume maior de dados, né? Tanto que na prefeitura, se não me engano, de Porto Alegre, eles deram a ideia de colocar em cima dos postes de sinalização de ruas. Sim. Ali colocar, né, para ter essa troca de informação. Mas mesmo assim, nós vamos precisar do dobro de antenas que nós temos hoje do 4G, que não é suficiente, tanto que tem alguns lugares na praia aí que não funciona o 4G, né? Para que essa tecnologia de quinta geração possa funcionar na sua plenitude. Mais uma vez eu digo, quem tiver aparelho 5G vai funcionar melhor com 4G. Então eu acho que essa mescla, né, entre os canais que vai ser a solução de uma melhoria mesmo. Agora você citou a questão de um futuro, a 6ª geração, 7ª geração. 2028 é a programação do 5G aqui no Litoral Norte. Nós já temos 5G em parte de Porto Alegre, apenas em parte. Né? E conforme o Ministério das Comunicações, há datas para outras regiões do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, em períodos que são programados. Aqui no Litoral Norte, repito, é 2028. Nós estamos há 6 anos de 2028. Nesses 6 anos, com certeza, o 6G, a 6ª geração e até mesmo a 7ª geração já estarão em atuação em outras partes do mundo. Então, é verdade. É verdade. Hoje nós temos aqui algo que é muito bonito na entrada do litoral, que é a energia eólica, né? Sim. Né? Eu vi esses tempos um vídeo antigo de uma banda do Rock 7, e neste vídeo estava lá várias
várias torres, né, com a sua energia eólica. Aí eu percebi como nós estamos atrasados, né? E, obviamente, isso vai acontecer, Sandro. Eu acredito que a tecnologia fotônica, quando estiver lá do outro lado, talvez até substitua a sexta e a sétima geração, né? Ou talvez ande tudo em paralelo. Eu acredito que as tecnologias elas vão andar em paralelo para chegar um momento assim, meu celular eu tenho Wi-Fi, meu celular eu tenho 7 e 6 e 5G, né? Tenho Bluetooth, aonde eu for eu vou estar conectado. Então eu acredito que nós vamos chegar num momento que não vai existir mais pacote de dados, vai existir conexão apenas. Agora, em relação à conexão, o 5G, ele vai chegar primeiro no smartphone ou na nossa casa, lá na nossa internet, que a gente tem o nosso Wi-Fi, assiste a televisão, enfim, como é que vai funcionar essa questão? Vocês lá na Viu Internet, como é que vocês preparam esse futuro? Que mesmo que seja um pouco distante, nem tanto assim, mas ele vai acontecer. Vai ocorrer. Assim, falando de sinal de rádio, tá? Quinta geração, sexta geração. Ainda nada vai substituir a fibra óptica, tá? Então você vai ter na sua casa fibra. Né? Eu acho, por exemplo, como acontece hoje. Eu saio com o meu 4G, né? Porque eu tenho essa comodidade de ter mais velocidade do que se tinha antes o 3G, 2G, né? E eu chego em casa, eu tenho fibra, né? Ou conecto numa tecnologia wireless, no Wi-Fi, que também vai ser conectado à fibra. Então, tem algumas pessoas que acreditam que a quinta geração, vou poder pegar um modemzinho, colocar o chip do celular de quinta geração e vou funcionar muito bem. Eu acredito que vá funcionar muito bem em determinadas regiões, no centro das capitais, né? E algumas regiões do litoral. Entretanto, no restante, daí cai naquela situação das antenas, cai naquela situação das maresias, né? Cai na situação do investimento. Né? O próprio mercado em si, né? O próprio mercado, Porque eu acredito que as empresas que detêm essas tecnologias, os provedores, enfim, eles olham também para onde está o cliente, o maior volume de clientes, onde pode haver o maior volume de investimento por parte do cliente e por parte da empresa. Então, na realidade, é isso que acaba acontecendo, né? Então, assim, se eu estou morando no centro de uma grande capital, eu vou ter a opção de eu estar navegando na fibra com altíssima velocidade ou estar navegando com 5G dentro da minha casa, né? Mas eu acho que na prática eu vou ter o 5G no celular e a fibra no cabo em casa, né, para poder manter meus filmes e tudo mais funcionando, porque em valores, na realidade, os valores vão se equivaler, não vão ter muita diferença. O que vai ser caro serão os aparelhos, né? Na sua ótica e na experiência que você tem hoje, nós pagamos uma internet justa, pagamos caro, pagamos barato. Houve períodos que a internet era extremamente cara, hoje ela é praticamente obrigatória, assim como a água, como a luz, né? Nós temos 3 contas hoje que nós temos o interesse e somos praticamente obrigados a ter a internet, a luz e a água. Né? Antigamente era só a luz e a água. Né? Hoje nós temos a internet, que é um serviço essencial para o andamento de nossas vidas, seja para o trabalho, seja para o entretenimento. Você acredita, e qual é a sua análise em relação ao preço que nós pagamos por esse tipo de serviço? Ele é um preço justo, barato, caro, enfim? Eu acho que esse valor, na realidade, ele sempre teve um valor semelhante. Né? Por quê? Eu digo, antigamente, quando a linha de escada, nós tínhamos um valor que era mais ou menos semelhante ao que se paga hoje, né? Tinha valores de 99, tinha valores de 60, né? Mas aí tu tinha uma redução do plano. Então eu acho que os valores são semelhantes. A diferença é que nós estamos recebendo muito mais pelo que a gente pagava, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Vou dar um exemplo de compra de notebooks. Há alguns anos atrás, você não comprava um notebook, tinha sempre Toshiba, né? Tinha aquelas marcas e você não pagava menos de R$ 3.500 a R$ 4.000 um notebook, né? Que era caro na época. Mas o que aconteceu hoje, você paga aí R$ 800 um notebook. Mas ele não é um notebook com tanta tecnologia que tinha esses antigos.
Na realidade, você retirou a tecnologia para colocar um valor mais em conta, né? E hoje, você pagando esses valores mais altos, vai ter uma máquina bem robusta. Da mesma forma, eu vejo a internet, assim, porque uma situação contrária, né? Que antes a gente pagava muito por pouco, né? Porque não existia tecnologia. Eu acredito que agora, no futuro, a gente vai pagar uma situação X, como a luz, né? Como luz e água, e vai ser um X de internet, porque não vai mais ter limitação de nada, né? Perfeito. Simplesmente você vai ter aquele acesso direto. Né? O Comunidade em Pauta vai um rápido intervalo. Voltamos na sequência, conversando com o Rogério Vargas Rigon, da Viu Internet. Nosso assunto hoje é tecnologia. Também é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje conversando com o Rogério Rigon, ele que é especialista em comunicação em rede da Viu Internet e estará palestrando na FITEC Summit, que acontece no município de Capão da Canoa a partir da próxima terça-feira, dia 8. Uma importante feira de tecnologia, uma das primeiras que acontecerá aqui no litoral norte. Rogério, qual é a importância deste tipo de atividade e qual será a sua participação na FITEC Summit? Olha, esse tipo de atividade é de extrema importância para o litoral, porque ele começa fomentando a tecnologia para todos que vivem no litoral e principalmente, né, para todas as empresas. Né? Nessa atividade especial, a Viu vai fazer um laboratório. Nesse laboratório vai ser bem interessante para o telespectador que quiser lá entender o que é a fibra óptica, como que a internet chega na sua casa. Nós vamos ter mini postes, né, onde vamos passar a fibra, vamos ter um pequeno ponto de presença, mostrando como que a internet chega, né? E também nós vamos fornecer internet para todo o evento, né? Mas ali, em especial, o telespectador vai poder olhar e entender como que funciona, né? Essa situação maluca, né? De tu estar baixando um vídeo de um lugar para outro, né? Ali a gente vai mostrar na prática como funciona. E eu acredito, falando dessa importância para o litoral, uma atividade como essa, que nós podemos fomentar, juntamente com as empresas que estão aí no litoral, essa necessidade de desenvolver tecnologia no litoral, de ter uma constante busca de empreendimentos como esse. Agora, durante a FITEC Summit, que acontece, repito, em Capão da Canoa, mais de 20 palestrantes lá estarão abordando diversos assuntos inerentes à tecnologia. Você certamente terá uma relação importante com estes palestrantes. E qual a importância das pessoas se abrirem para este assunto? Não apenas aquele interessado, aquele empreendedor ou aquele estudante
seja do Senac, seja da Unisc, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras, mas do público em geral conhecer um pouco mais dessa nossa realidade? Olha, na realidade vão ter muitas universidades ali, como você falou, e terão excelentes palestrantes, né, falando sobre tecnologia e vários estandes, né, mostrando vários tipos de tecnologia nesse evento. Né. Eu estarei falando sobre tecnologia fotônica nas telecomunicações na quinta-feira, das 18 às 19 horas. Quem gosta de tecnologia, quem quer ver um pouco mais sobre o futuro tecnológico, como nós estamos conversando agora, estou convidando para ir lá, né? Lá dar uma conferida. Mas os outros palestrantes vão estar falando sobre tecnologia também. São palestrantes e professores de diversas universidades, né? Que vale a pena ir lá e acompanhar. Agora, durante a FICTEC Summit acontecerá o lançamento de um projeto muito importante para Capão da Canoa, não só para Capão da Canoa, mas para o litoral. É Capão da Canoa, cidade do futuro, da qual a Viu Internet também está inserida neste contexto. O Cidade do Futuro, ele na realidade, ele tem o intuito principalmente de transformar Capão da Canoa e o litoral norte em um polo de tecnologia através do empreendedorismo. Mais ou menos isso. É exatamente isso, né? E nós acreditamos que com situações como polo de tecnologia, ele começa aos poucos, né? Nós vemos pela história de São Francisco, né? O Vale do Silício também começou aos poucos, né? Então aqui a gente precisa de eventos como esse para incentivar, né? A incentivar os próprios empresários, juntamente com a prefeitura, para nós podermos ter um núcleo de desenvolvimento local onde o jovem possa aprender, possa se formar, possa desenvolver suas ideias, né, de maneira gratuita, né, para que isso possa fomentar aqui, de repente, se tornar, né, num outro Vale do Silício, né, num outro vale, numa São Francisco, aqui, de repente, né, por que não? Né, mas precisamos começar, né, por algum ponto. Eu acho que este é um start excelente, né? A Viu Internet, por exemplo, é uma empresa de tecnologia, mas nós temos muitas pessoas aqui no Litoral Norte que desenvolvem determinadas ideias, principalmente aplicativos, né? E muitos, inclusive, por exemplo, no Instituto Técnico Federal de Osório, duas alunas desenvolveram um aplicativo que foi premiado em várias partes do mundo. E nós temos experiências de pessoas que estão desenvolvendo determinadas ideias, mas que fica apenas na ideia ou no desenvolvimento dessa ideia. Ela não tem a potencialidade de se ramificar e de expor, de vender esta ideia. O Cidade do Futuro também poderá ser uma oportunidade para que novos empreendedores venham a criar empresas e transportar as suas ideias para todos? Sim, esse seria o ideal, né? Seria o ideal. Olha como essa história que você contou dessas duas moças, né? Elas precisavam de uma oportunidade. Exato. E elas tiveram essa oportunidade de desenvolver seus talentos. Nós observamos na história que os grandes talentos, eles vieram aí de oportunidades, né? Empresas grandes com incubadoras. Nós vemos um exemplo muito prático disso na própria Unicinos, né? A incubadora da Unicinos, ela está há muitos anos desenvolvendo tecnologia, né? E muitas pessoas faturando um bom dinheiro nessas tecnologias, né? Foram lá e investiram em jovens, né? E os jovens desenvolveram suas inteligências, suas ideias, né? E hoje a gente tem um polo fantástico de desenvolvimento. Como aqui, nós precisamos de incubadoras aqui. Essa é uma das ideias, né? De ter uma incubadora constante, independente de governos, né? Porque entra prefeito, sai prefeito, mas a incubadora deve continuar independente disso, né?
para poder desenvolver essas ideias e, de repente, a gente pode ter jovens de Capão ou de Xangri-Lá ou de outros lugares também apresentando, né, alguma ideia para o mundo, né? Eu acho que esse seria um ponto assim, de orgulho para o litoral, né? Qual é o papel da Viu Internet nesse sentido de poder fazer com que novos empreendedores tenham conhecimentos, né? Eu sei que a Viu Internet tem um laboratório e a Viu Internet ela procura levar conhecimento para outras pessoas, principalmente em suas parcerias. Qual é o papel dela no sentido de um futuro da tecnologia no Litoral Norte? Então, a Viu ela empreende muitos programas assim com a comunidade, né? E entre eles, essa situação de apoiar o jovem aprendiz, ainda num ponto assim embrionário, posso dizer assim, nós estamos aí trabalhando com a situação de ter um laboratório mais sofisticado. Nós vamos dar o exemplo nesta feira de tecnologia, né? Vamos levar um laboratório para lá. E também para poder desenvolver os nossos colaboradores e trazer aí a parceria com o Jovem Aprendiz. Estamos aí conversando com o Senac, né, para fazer uma parceria com eles, mas assim, como eu falei, são pequenos, né, pequenas iniciativas, né, apesar de embrionária, mas são essas iniciativas que elas vão acabar se tornando em algo grande, algo que venha beneficiar o litoral. A Viu ela tem esse desejo de ajudar e de devolver para o litoral tanto o benefício que o litoral trouxe, né, para a Viu Internet. Agora, eu vislumbro o Litoral Norte como um grande polo de tecnologia. Por quê? Porque o Litoral Norte ele já tem várias universidades aqui instaladas. Nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o campus Litoral Norte. Nós temos a Unisc em Capão da Canoa, nós temos a UBRA no município de Torres, nós temos a FURG no município de Santo Antônio, nós temos a Unicenec em Osório e várias faculdades particulares, tanto em Capão da Canoa, quanto em Tramandaí, Osório e também no município de Torres. E o Instituto Federal, que é bastante importante dentro desta área de tecnologia, para transformarmos o litoral. E nós temos também uma logística interessante, né? De estradas, de fornecimento de energia elétrica, que é muito importante, e também de fornecimento de internet, que é fundamental. Você, assim como eu, vislumbra um grande centro tecnológico, de tecnologia, de novas empresas, de novos empreendedores aqui no Litoral Norte? Você acredita que essa possibilidade ela é viável e nós poderemos ter isso num futuro muito próximo? Eu acredito. Se houver, veja bem, se houver uma conversação entre essas universidades, entre prefeitura e entre empresas e criar uma incubadora, eu acredito que a gente pode sim ver ter essa visão se transformando em realidade no futuro bem próximo, porque nós temos aqui uma infraestrutura boa. Tanto isso é verdade que quando chega o verão, que em Capão da Canoa tem 70 mil habitantes, pula para 1 milhão de habitantes, suporta, né? Obviamente suportaria uma incubadora ali, né? Então a gente precisa dar o primeiro passo, que realmente é o mais difícil, né? Organizar. Mas eu acho que se nós conseguirmos dar esse primeiro passo, organizar, né, essa incubadora, eu acredito que será um sucesso. Eu tenho fé nisso. Voltando à FITEC Summit, que se realiza em Capão da Canoa a partir do dia 8. Aonde ela acontecerá? Está sendo montada uma estrutura para este evento? Sim, ela vai acontecer à beira-mar. Quem conhece Capão da Canoa, onde tem o calçadão, que é o calçadão mais largo, eu acho, na frente da Praça do Farol. Ali tem escrito Capão da Canoa. Isso. À esquerda já tem toda uma estrutura lá que já estão fazendo. No Largo do Baronda. Isso mesmo. Me desculpe que eu sou novo ainda no litoral, né? O Sandro conhece bem mais que eu. Mas é lá, já estão montando uma estrutura muito bonita. Inclusive, a partir de segunda-feira, a Viu já está fazendo a estrutura com fibra óptica lá para poder atender a internet no local.
Para o nosso telespectador entender como é que funciona essa questão de prover uma internet para uma determinada situação, diferente daquela que você vai na sua casa, coloca o poste, vem do poste e vai ali dentro da sua casa, está instalada a internet, enfim. Como é que a Viu Internet faz para disponibilizar provisoriamente um serviço de internet num espaço como este, que é um espaço através de lonas, enfim, é uma grande montagem que haverá na beira da praia. Como é que é toda a estrutura e quais equipamentos que vocês utilizam, a mão de obra, enfim? Então, assim, nesse espaço o que vai ser legal é que nós vamos fazer um laboratório. Nós vamos ter 3 pequenos postes que foram desenvolvidos por nós, mais um POP que nós chamamos de ponto de presença, que é onde ele recebe a internet. Então, nós vamos trazer do poste uma fibra que ele vai se conectar neste nosso ponto de presença, neste POP, né? E ali nós temos ali vários equipamentos, o equipamento que recebe a fibra, o equipamento que faz distribuição. Aí nós vamos simular uma distribuição naqueles postes que nós temos, que vai ser uma fibra feita para isso, para mostrar como chega na casa do nosso cliente, né? Nós vamos mostrar nosso monitoramento, nós vamos mostrar uma tecnologia nova que é a TI Verde, né? Como equipamentos antigos você pode continuar usando na sua empresa, e deste laboratório nós vamos distribuir a internet para todo o local ali nesse evento. E as pessoas que lá estiverem, através do seu telefone celular, basta ligá-lo e já acesso, ou vai ter uma senha? Na realidade, assim, nós vamos ter, lá vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter 2 pontos lá que vão ter acesso à internet liberada. O restante, a internet vai ficar para os estandes. Perfeito. E nesses pontos vai ter o ponto na palestra, né? E vai ter um outro ponto que é anterior à palestra, né? Que vai ter outros tipos de eventos ali também, que eu não lembro agora exatamente no mapa. Mas ali, esses são 2 regiões ali que nós vamos ter internet gratuita, né? Só que a internet gratuita ela vai ser da seguinte forma: ela vai ter um determinado tempo, né? O cliente vai se cadastrar, vai ter um determinado tempo até para ter uma situação assim, de outro usuário poder conectar, porque nós estamos esperando ali receber mais de 1.000 pessoas ali, né, por dia, né? Então a gente vai fazendo, intercalando, né, para que todos possam ter uma experiência com a internet. Nós não queremos entregar um sinal muito baixinho, então a gente quer dar uma experiência boa, então a gente vai dar um time, né? Você vai lá, usa, depois dá um tempo, pode entrar e acessar de novo. Perfeito. Agora você citou a questão de algo que lá vocês estarão apresentando, que é a reutilização de equipamentos. Como é que funciona isso? Qual é o objetivo? Isso é muito legal. Isso se chama TI Verde. É um projeto, né, que nós desenvolvemos ali na Viu, que nós usamos equipamentos antigos. Por exemplo, você tem aquele notebook mais antigo que não consegue fazer nada, né? Na empresa, normalmente, a cada 2 anos se troca o parque de máquinas, né? Na TI Verde isso não acontece mais. Por quê? Nós temos em cloud um servidor bem robusto e todos os usuários que têm os notebooks, nós tiramos o HD, fica sem HD, só com uma pendrive pequenininha. Essa pendrive, ela tem o Linux instalado com acesso remoto. Nesse acesso remoto, a pessoa vai acessar o nosso servidor em cloud, que tem o server 2019, extremamente rápido, e ela vai trabalhar. Vai usar daquele equipamento, na realidade, a tela, porque teclado e mouse é externo. Porque se estragar o teclado e mouse, você substitui rapidamente, né? Teclado e mouse sem fio, deixa no suportezinho, ela vai usar a tela. Então isso é TI Verde. Usei o equipamento que você usaria 2 anos, você pode usar por 10 anos aquele mesmo equipamento, 8 anos. Então imagina a economia para uma empresa que tem um parque de 30, 40 equipamentos, né? Agora, nessa questão da reutilização, nós somos sabedores que os nossos computadores, os nossos smartphones, eles têm um tempo de utilização. Você utiliza o seu notebook, seu computador por um determinado período, depois ele começa a apresentar problemas, você vai ali, faz um procedimento, ele fica um pouquinho melhor, mas dali a 6 meses ele já não funciona direito, aí você troca um equipamento aqui, um ali dentro do computador, do notebook, enfim, mas depois ele já vai apresentar problemas. Qual é o tempo, aproximadamente, de um uso
eficiente desses equipamentos, Rogério? Eu tenho como exemplo, eu tenho um notebook sempre Toshiba, largo assim, ele tem deve ter uns 32 anos o equipamento. Eu uso esse equipamento para fazer demonstração de TI verde. A tela desse equipamento é o que nós chamávamos antigamente de matriz passiva. Ele não é colorido, é meio opaco, sabe? Mas quando ele conecta remotamente no servidor mais novo, ele funciona tudo. Tá? Então a ideia é o quê? É usar esta máquina, reduzindo o hardware, né? Tirando HD, né? Tu não está usando teclado nem mouse dele, mas está usando a tela. Tá? Então o que acontece? Você continua utilizando ele, mas todo o processamento é feito na nuvem. Então você não tem problemas ali porque geralmente o Windows, quando acaba ficando antigo, ele acaba pedindo updates, né? Sim. E aí tu faz o update, trava o mouse, trava a placa de rede, não funciona, daí tem que fazer um downgrade naquilo ali para voltar a funcionar, aí você se irrita, larga de lado e compra outro equipamento. Na TI verde isso não ocorre. Esse equipamento você usa até você não ter condição mais de fazer a manutenção dele. Né? Aí você substitui por outro e, olha, o funcionamento é muito mais rápido do que no próprio equipamento. Eu vou aproveitar o conhecimento do Rogério para fazer a seguinte pergunta. Nós temos no Brasil, a maioria, acho que 95% das pessoas, se utiliza do sistema operacional Windows. E uma parte se utiliza do Macintosh, do Mac. Né? Qual é a diferença entre esses dois sistemas? Qual é o mais eficiente ou menos eficiente? Ou algum deles apresenta melhor desempenho em determinada situação, o outro em outra situação? Enfim, porque as pessoas ficam em dúvida. Vou comprar um Mac, está na moda, está bonito, né? Como os smartphones da Apple, enfim. Mas depois se depara com algumas dificuldades que não tinha no Windows. Mas tem vantagens também que não tem no Windows, enfim. Na realidade, Sandro, isso é muito cultural. Né? Na realidade, no Brasil, eu diria duas coisas. É cultural e é uma situação de valor também. Valor monetário. Né? Por quê? Hoje o Mac ele é muito caro comparado com outros equipamentos. Agora, a utilização dele é excelente. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, eles usam muito o Mac. Porque a criança já nasce mexendo no Mac. Aqui no Brasil, a criança nasce mexendo na Microsoft. Né? Então, tu já tem uma situação cultural aí. E tirando a situação cultural, o Mac aqui para o brasileiro é muito caro. Né? Muito caro. Enquanto eu compro um notebook que eu pago 2, 3 mil, 4 mil reais, o Mac eu pago 8, 10, 12, 20, né? Então tem essas situações. E tirando a situação de valor, pegando só a situação do sistema operacional, né, aí ele tem uma situação cultural. Eu vejo muitas coisas boas no Mac e vejo muitas coisas boas na Microsoft. E vejo alguns entraves na Microsoft, como vejo alguns entraves no Mac. Eu colocaria nesse pacote aí o Linux. Né? O Linux, tu vê um problema cultural enorme, porque quem usa a Microsoft, mesmo sendo gratuito, não usa no Linux. Porque, o Linux não consigo mexer, e o Linux tem que fazer atualização de pacotes, coisa assim. É uma situação cultural. Né? Então, eu observo isso. Entretanto, né, como uma pessoa que gosta de tecnologia, eu mexo em todos eles. Sim. Né? Obviamente, né? A gente acaba fazendo laboratório em tudo. Mas eu aconselho ao telespectador dar uma chance para o Linux. Né? O Linux é aquele que tem o pinguinzinho. Tem o pinguinzinho, né? O Banrisul que o diga. Né? Você entra no Banrisul, tá lá o pinguinzinho sentadinho. Né? Aquela imagem do pinguim é famosa, né? O nome, sabe que o pinguim tem um nome, né? É Tux, o nome do pinguim, né? Então, assim, na realidade, precisa dar uma chance. Vai lá, instala. A maquininha mais antiga, você instala o Linux, ela vai funcionar bem. E a situação de, que ele pede pacote para isso, para instalar aquilo, a gente precisa o quê? É dar um tempo para aprender. Né? E você pode reviver muita máquina antiga. Aliás, dá para fazer muita coisa com software livre dentro da sua casa que você não sabe. Né? O software livre, para quem não tem o conhecimento, é o software que você não precisa pagar. O Windows, no seu computador, você paga. Né?
E o Linux é interessante porque eu conheci alguns programadores que só trabalhavam com Linux. É verdade. Tem muitos que brincam assim, que eles não arrastam mouse, né? Porque eles ficam só com linha de comando, trabalhando em linha de comando. Mas assim, não quero assustar ninguém, não é só linha de comando. O Linux, o Ubuntu, você baixa o Ubuntu para o seu notebook, ele já automaticamente já configura, já está configurado o teu wireless, tua rede, e você já vai ter uma experiência gráfica muito interessante. Inclusive, os gráficos eles funcionam de maneira melhor no Linux, né? E por ele ser mais leve, assim, o sistema operacional mais leve, a sua máquina mais antiga vai ter um rendimento melhor. Para quem trabalha na internet, quem usa Facebook, e quem usa aplicativos que não ficam instalados no computador, instala o Linux. A impressora ele já pega automaticamente e já sai imprimindo. Perfeito. Eu conversei aqui do Comunidade em Pauta com o Rogério Rigon, ele que estará na próxima quinta-feira na Fitech Summit em Capão da Canoa. Ele que é especialista em comunicação em rede da Viu Internet. Nós falamos sobre tecnologia e teremos outros encontros, pois tecnologia hoje é de extrema importância, ela estabelece o nosso andar também no dia a dia. Rogério, agradecimentos, sucesso. Obrigado, eu agradeço a paciência dos ouvintes em me ouvir aqui na TV Nativos, porque realmente eu estou considerando uma segunda casa, né? Gosto muito de vir aqui conversar com você, Sandro, e com os teus telespectadores, né? E espero vocês na quinta-feira, às 18 horas, nesta feira de tecnologia. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua paciência por estar conosco e desejando uma boa noite.